gente! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Exceção. Bom, o assunto de hoje é sobre um sentimento que afeta muitas pessoas, na verdade, que é carência afetiva dos pais. E eu acho que não é só quando a gente tem filho, que aí a gente tem uma pessoinha ali, né, exigindo a nossa atenção o tempo todo, que a gente começa a perceber que pode existir esse tipo de carência. E carência não é um sentimento só de criança, né? Acho que a gente ouve muito assim, criança carente, e a gente tende a infantilizar um pouco esse sentimento às vezes. Mas existe adulto carente, existe adolescente carente. E a carência afetiva que pode aparecer na vida da criança primeiro é essa carência dos pais, né? Porque os pais são o primeiro vínculo afetivo, o primeiro vínculo de carinho, de amor que a criança tem. Então, às vezes, a falta desse vínculo, ela pode acabar ocasionando na carência. E você já deve ter percebido que uma criança carente, ela tem certos tipos de comportamentos, né? Então eu acredito que uma criança carente, ela tem grandes chances de se tornar um adolescente carente e talvez um adulto carente. E olha que a fase da adolescência é maravilhosa, né? Mas ser um adolescente carente é bem complicado. Então hoje vamos conversar sobre essa carência afetiva dos pais, né? Que eu acho que afeta o ser humano em qualquer idade. E eu vou dar uns exemplos aqui de alguns momentos da minha vida que eu percebi que eu passei por esse sentimento de carência. E gostaria de pedir a vocês nos comentários que me contem como é que vocês fazem para não permitir que os seus filhos sejam carentes. Ou se vocês percebem que a carência afetiva, ela pode trazer algumas consequências para a vida dos nossos filhos. E como é importante a gente prestar atenção nessa questão de dar atenção aos nossos filhos. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais. E para listar as consequências dessa carência, eu resolvi contar de mim, da minha vida mesmo, que eu percebi depois dos 30, assim, eu comecei a pensar sobre algumas atitudes, alguns comportamentos que eu tinha quando eu era mais nova, né? E eu percebi que eu vivia um pouco desse sentimento, sabe? Que eu tinha essa carência afetiva dos meus pais. E eu percebi que isso teve consequências na minha vida também. Eu fico tentando lembrar do meu comportamento em alguns lugares ou em algumas situações, sabe? Pensando assim, por que eu agia dessa forma? Por que eu fazia desse jeito? Por que eu falava assim? E eu percebo que alguns dos meus comportamentos eram reflexo dessa carência. E uma das coisas que eu fazia em todos os lugares, em todas as oportunidades, todos os dias da minha vida, que eu lembro muito, que eu acho que é muito reflexo dessa carência, era chamar a atenção. Eu era aquela pessoa que tinha que chegar no lugar e chamar a atenção de todo mundo. Eu queria ter a atenção das pessoas para mim, sabe? E eu acho que chamar a atenção é uma característica muito comum quando a gente é uma pessoa carente. E a gente pode perceber isso até nas crianças, né? Você vê que uma criança carente, ela tem alguns comportamentos diferentes, né? Ela tenta chamar a atenção dos pais de alguma forma, às vezes ela faz muita bagunça, ou às vezes o fato dela não querer comer, aquilo ali é para chamar a atenção dos pais. Enfim, a carência, ela traz vários comportamentos para a nossa vida. E eu acredito que começa já na infância. Por isso que eu acho, como eu falei, que uma criança carente, ela tem grandes chances de se tornar um adulto carente. Porque eu acho que começa ali, naquele momento que a criança começa a fazer muita coisa e às vezes é só para chamar a atenção dos pais. E olhando hoje, assim, lembrando da minha época, quando eu era mais nova, num primeiro momento eu achava assim. Eu achava que eu era assim, muito extrovertida, muito alegre, muito animada, sabe? Mas hoje eu percebo que alguns comportamentos desse meu extrovertimento, como eles atrapalhavam o ambiente, assim, atrapalhavam as pessoas e atrapalhava até a mim mesma, porque era uma coisa assim muito em excesso. Isso tudo era para chamar atenção, sabe? Então eu acho que isso era reflexo da minha carência. E na verdade era isso, sabe? Eu queria ser o centro das atenções. Eu não era uma pessoa assim, extrovertida, bem resolvida, uma pessoa extrovertida tranquila, sabe? Eu era uma pessoa extrovertida ali naquele momento, aí quando eu chegava em casa eu tava triste, cheio de problemas internos para resolver, sabe? Então não era muito bem o que eu achava que era. Eu achava que eu era uma extrovertida, assim, bem educada, mas depois eu percebi que quando você é extrovertido, você não tem educação, aí é carente, sabe? A pessoa é carente. O extrovertido sem educação, para mim, ele é carente.
E quando você é carente, o que acontece quando você tem essa carência afetiva dos seus pais, de dentro da sua casa? Você quer chamar atenção em outros ambientes. Então, assim, você entende que a rua, que o mundo, ele tem que te dar atenção, que você não tem dentro de casa. Então, assim, qualquer ambiente para mim era um ambiente que eu tinha que chamar atenção. Então, não importava onde. Por exemplo, podia ser no meu trabalho, podia ser no estágio, podia ser na faculdade, podia ser num ambiente que eu saía para me divertir, sabe? Você fica achando que o mundo tem que te dar uma atenção e você tá sempre clamando por aquilo ali. Outra consequência também que eu percebia e que ela é um pouco diferente ou engraçado, né? Ao mesmo tempo que você quer muita atenção, né? Eu tô falando de mim, assim, ao mesmo tempo que eu queria ser o centro das atenções das pessoas, você acaba se contentando com pouca atenção que a pessoa te dá. Isso também é uma característica, eu acho pelo menos, que eu vivi da pessoa que teve essa carência afetiva dos pais. E quando às vezes as pessoas te dão muita atenção, ou então assim, um pouquinho mais de atenção que você tá acostumado, você acha que a pessoa adora você, sabe? Eu lembro que eu tinha essa visão, assim, as pessoas falavam pouco comigo, ou então as pessoas me davam um pouquinho de atenção, eu já achava que a pessoa estava me adorando, queria ser minha amiga para sempre. Mas hoje eu percebo que era o tamanho da minha carência que me fazia achar que as pessoas gostavam muito de mim, sabe? Eu acho que às vezes não era isso tudo. Por isso que eu acho importante a gente conversar com nossos filhos, termos assim conversas longas, profundas, olharmos nos olhos deles, sabe? Responder todos os questionamentos que eles fazem pra gente, para eles não se contentarem com pouca atenção, para os nossos filhos aprenderem a não se contentar, às vezes, sabe quando você tá falando com a pessoa e ela não tá te dando nem atenção? Ou então você tá conversando com alguém e a pessoa tá no celular, assim, sabe? Mexendo no celular, você tá falando, a pessoa tá assim, a pessoa não está nem ouvindo o que você está falando. Para os nossos filhos perceberem realmente que quando eles estão explicando ou quando eles estão querendo falar alguma coisa importante para as pessoas, que eles exijam a atenção das pessoas, sabe? E eu acredito que esse contentamento de atenção das pessoas, do mundo, né, no geral, quem ensina é pai e mãe. Como eu dei esse exemplo do celular, que eu vejo isso e acho muito comum. Se o seu filho vem falar com você e você tá assim no celular, você tem um costume, né, na verdade, ou você faz isso várias vezes quando seu filho vem falar com você, de ficar mexendo no telefone, seu filho tá falando e você tá assim, ah, que legal, ah, que maneiro, né, ah, que bonito. Você vai ensinar o seu filho a se contentar quando uma pessoa for tratar ele da mesma forma, sabe? Então, se você não dá atenção devido ao seu filho, o seu filho vai entender que isso é um costume, ele vai entender que isso é um hábito de tratamento. Então, ele vai entender que o mundo também pode tratar ele dessa forma. Então, ele vai se contentar com pouca atenção, né? Provavelmente, na verdade, ele vai se contentar com pouca atenção. E se você dá atenção ao seu filho, sabe? Se você olha no olho, eu vejo muitas pessoas falarem uma coisa que é muito importante, mas as pessoas acham que é besteira, que é aquela questão de você abaixar na altura do seu filho e olhar dentro dos olhos dele, sabe? Se você conversa com ele com atenção, provavelmente essa é a mesma atenção que ele vai exigir quando as pessoas forem conversar com ele, ou quando ele tiver alguma coisa para falar com outras pessoas. E isso é muito reflexo de educação e tratamento dentro de casa. E eu percebi isso nesse sentimento que eu passei, que é até um pouco contraditório, né? Você quer muita atenção, você quer chamar atenção, né? Eu queria ser o centro das atenções. Mas quando as pessoas me dão um pouco de atenção, que provavelmente era um pouco de atenção, era a quantidade de atenção que eu tinha em casa, você se contenta com aquilo ali, sabe? Então, não vamos ensinar nossos filhos a se contentar com uma conversa que não seja olho no olho, sabe? Não é bom quando as pessoas falam pra você, olhando nos olhos, assim, que você sente a verdade, né? E não é ruim quando você tá querendo falar alguma coisa com alguém, contar alguma coisa pra alguém, mesmo que não seja, assim, super importante, mas quando você tá sentado, quer ver? Vou dar um exemplo que eu vejo muito, quando você tá sentado no restaurante, e hoje é muito comum isso, e as pessoas estão conversando e no telefone, assim, ó. Né? As pessoas têm esse hábito de conversar no telefone, sabe? Não faça isso com o seu filho, porque você vai ensinar ele a se relacionar com as pessoas do mesmo jeito e aceitar que as pessoas se relacionem com ele também assim, com essa falta de atenção, às vezes da conversa do outro. Então, não vamos permitir que nossos filhos vivam esse momento de carência afetiva nossa, para que eles não se tornem adultos carentes. E eu percebi na minha vida como
como isso foi ruim, como isso me trouxe algumas consequências ruins. É óbvio que nem todo o meu comportamento foi fruto de carência afetiva dos meus pais, mas assim, essa questão da atenção, eu percebi que como você achar, ou você ter um equívoco de que algumas pessoas gostam de você, ou você achar que algumas pessoas têm que gostar muito de você por uma atenção que você não teve em casa, como isso foi ruim, sabe? Como isso me trouxe consequências ruins para a vida. Então, vamos prestar atenção nos nossos filhos, até porque às vezes você pode estar achando que o seu filho tem algum transtorno, que o seu filho é muito agitado, que o seu filho está passando por algum problema, e às vezes é só atenção, é só você chegar em casa do trabalho e dar mais um pouco de atenção ao seu filho, ou então quando ele for dormir, você sentar com ele e perguntar como é que foi o dia dele. Às vezes esse excesso de agito é uma forma de chamar atenção, como existem várias outras formas, né? Mas aí a gente tem que estar atento, nós pais, para perceber se não é a nossa falta de atenção que está gerando alguns comportamentos nos nossos filhos que não estão fazendo bem a eles, na verdade. Bom, então esse era o assunto de hoje. Queria deixar aqui aberto para vocês comentarem se vocês dão a atenção que vocês acham que devem dar aos filhos de vocês ou se vocês acham que já faltaram em algum momento com alguma atenção que prejudicou o comportamento dos filhos de vocês. Me contem nos comentários.